Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto que no ano da maturidade demanda maturidade. Nós vamos falar sobre submissão. Nós vamos falar sobre submissão à luz da Bíblia, não à luz do mundo. Então eu vou pedir para você dar um pause em todas as referências sobre submissão que você já ouviu, que não são à luz da palavra. Nós não vamos basear esse assunto sobre o que o mundo diz, sobre o que as revistas dizem, como os influenciadores chamam. Nós vamos falar o que a Bíblia diz a respeito disso. E a gente precisa começar lendo a palavra, entendendo que a carta de Efésios, ela é uma carta em que Paulo está ensinando algumas coisas para essa igreja e coisas muito importantes para a igreja do Senhor, porque a igreja é a vitrine de Deus para o mundo. Nós ouvimos isso semana passada, nós começávamos estudando Efésios 5, e a gente estudou muito sobre ser cheio do Espírito Santo. O pastor Vini falou sobre isso semana passada, por como sermos cheios do Espírito Santo, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E é a partir do lugar de ser cheios do Espírito Santo que nós vamos falar sobre submissão. Um dos sinais de ser cheio do Espírito Santo, nós gostamos e nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos na manifestação sobrenatural do Espírito Santo, mas essa é uma das formas como você vê a presença do Espírito Santo, alguém que seja cheio do Espírito Santo. Uma das formas que você também vê que alguém é cheio do Espírito Santo é quando ele vive uma vida de humildade, disposto a ensinar, um coração ensinável mostra alguém cheio do Espírito Santo, porque quem vai convencer o homem da justiça e do pecado é o próprio Espírito. Então eu quero dizer que eu não tenho intenção nenhuma de te convencer que isso é bíblico, mas eu tenho certeza que o próprio Espírito vai falar no seu coração, alinhar as coisas. E o meu lugar aqui é pôr a mesa para que o Senhor faça. Efésios 5, 18 a 21 diz assim, nós lemos isso semana passada. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente termina esse pedaço do texto, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que nós precisamos entender? Que as divisões por versículos e por capítulos não foram feitas por Paulo. Ou você manda uma mensagem, ponto 1, tal, leia essa frase 2, depois a frase 3 da minha mensagem 4. Não, né, gente? A gente escreve uma carta, Paulo está escrevendo uma carta. Eu olhei agora, vi o Kleber aqui. Pastor Kleber, né, gente? Pastor Kleber. E ele fez um texto precioso sobre o ministério. Então, eu fiquei imaginando a sua carta, a carta de Kleber à igreja, aos meus amigos, para saber da minha ordenação. Capítulo 1, versículo 3. Não, gente, você tem que ler a carta inteira, senão não faz sentido. Porque, afinal de contas, tem umas coisas ali que, se você tirar do contexto... A gente é edificado quando a gente lê a carta inteira. Então, eu quero te incentivar a ler tudo. E quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender que está tudo dentro de um só lugar. O ser cheio do Espírito Santo é necessário para a gente conseguir enxergar o sujeitai-vos uns aos outros. O sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não dá para viver uma coisa sem ter a outra. Não dá para viver um princípio e negar outro. Tem muita gente que quer viver alguns princípios, mas negam os outros. Nós ouvimos agora na administração das ofertas e dos dízimos. Eu quero muita coisa de Deus, mas no meu dinheiro não mexe, porque esse é o meu tabu. E a gente quer viver um princípio, mas não quer viver outro. A gente precisa ser íntegro, coerente em tudo. Por isso que a leitura da palavra e a forma como você se relaciona com a palavra, ela não pode ser de parte. A gente não pode selecionar e atualizar do jeito que eu quero que ela sirva para mim. Ela é o que ela está escrita. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Então eu quero ler nesse texto de Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E a primeira coisa que a gente vê aqui é sujeitem-se, submissão. Essa palavra, upotasso, ela diz sobre estar sob influência. E olha que interessante, o começo desse texto diz, não vos embriagueis com vinho.
Ou seja, não fique sob esse tipo de influência. Tome cuidado, não manipule a palavra. Entenda o que a Bíblia diz. Não é esse tipo de influência, a influência do Espírito. Eu preciso estar cheia do Espírito. Eu preciso negar os desejos da minha carne para me submeter ao Espírito. A indicação de Paulo aqui, o que a gente está vendo é que ele está falando assim, você tem que se subordinar a quê? Ao álcool? À vaidade? Ao domínio? Não. O potássio sempre sinaliza obediência a uma autoridade dada por Deus. E a gente precisa entender que é isso que o texto está dizendo. Ele não está falando que você vai usar qualquer nível de organização ou de domínio para maltratar. Você precisa entender que isso é por Deus. E quando a gente fala de submissão, a leitura da palavra, eu preciso ver o meu maior exemplo na palavra. Porque é maravilhoso encontrar todos os personagens. A gente vê os heróis da fé e eles são incríveis. A gente vê homens e mulheres que fizeram muitas diferenças, mas sabe de uma coisa? Deus não me chamou para ser Maria. Deus não me chamou para ser Esther. Ele não me escolheu para eu ser igual a Moisés. Ele me chamou para ser igual a Cristo. Então, Cristo é o meu modelo. Ainda que os outros mostrem e sejam sombras, Ele é o Deus perfeito. Então o meu olhar em relação à submissão não vai passar pelos personagens, mas vai passar naquele, o Cristo, que é o primeiro a dar o exemplo de submissão. E é interessante porque quando a gente vê a história de Jesus, a gente vê 30 anos em que Ele não estava à vista de ninguém. Inclusive, fica a dica, se o Senhor está te guardando, Ele está preparando. Muita gente querendo sair à luz com coisas que ainda não estão prontas. 30 anos. Só que o processo e o princípio de submissão já estava sendo vivido por Jesus quando Ele era criança. Em Lucas 2:51, o texto fala assim, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Presta atenção, gente. Maria já sabia quem Jesus era, José já sabia quem Jesus era, Jesus sabia quem Ele era. E ainda assim, Jesus se submete a pais terrenos imperfeitos. O princípio já estava sendo vivido na vida de Jesus. A gente vê uma outra questão muito importante sobre a vida de Jesus e sobre a questão de submissão. Porque quando Jesus termina esses 30 anos de espera e Ele, antes de começar o ministério dele, sabe o que Ele faz? Ele vai procurar João para ser batizado por João. Mas Ele é o próprio Deus encarnado. Como Ele vai se submeter, ser batizado por um homem? Porque é assim que a Escritura dizia. Assim tinha que acontecer. E o próprio Deus feito homem encarna os princípios vividos. Porque eu não posso falar de algo que eu não vivo. O princípio tem que estar ativo em mim. Então, eu não posso querer falar para o mundo de uma coisa do que eu não vivo. Jesus era o mestre, Ele vive. Ele se submete a João Batista e fala, me batiza. Quando Ele se submete, é maravilhoso porque o Espírito Santo desce sobre Ele como uma pomba. E do céu se escuta, eis o meu Filho amado, a quem eu me agrado. O princípio da submissão vivido na vida de Jesus traz o reconhecimento e o próprio Deus diz, esse é o meu Filho. E eu me agrado dele. Então, o princípio da submissão não tem nada a ver com uma sociedade, blá, blá, blá. Tem com o próprio Cristo nos ensinando como nós devemos agir. A gente vai ver muitas coisas sobre submissão na palavra. O universo está sujeito a Cristo, Paulo vai falar. O próprio Cristo está sujeito ao Pai. O texto diz que o Pai contava para Jesus e Jesus contava aos discípulos. Existe um lugar de submissão, então Jesus é o meu momento, Jesus é o meu foco, Jesus é para quem eu olho. Sujeitem-se, o potássio, uns aos outros. Alelon. Uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Ele não está falando de hierarquia, ele está falando sujeitem-se uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Eu preciso entender que eu aprendo com quem está do meu lado. Filipenses 2:3 é a carta que Paulo escreve. E Paulo escreve assim.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a você. Quando você acha que você é muito bom, ninguém te dá ordem, não é verdade? Quando você acha que você é muito bom, ninguém te lidera. Quando você acha que você é muito bom, Deus, você está falando que esse é seu plano? Quero não, Deus, eu quero o meu. Sou muito bom. E vou contar uma coisa. Crente é bom em ser bom. Crente adora ser bom. Quanto mais tempo de casa, pior fica. Porque ele vai ficando bom, ele tem um currículo. Olha quantos anos eu sou bom, Deus, fazendo a tua vontade. É ou não é? Nós que somos velhos de casa. A gente é bom e fica bom. E falar para Deus, não, Deus, deixa eu te contar na tua palavra. Ei, uns aos outros, considerem-se humildemente os outros superiores a vocês mesmos. Romanos 12, 9 e 11, Paulo continua falando sobre uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Honra ao outro. Esse é o princípio da palavra. Eu estou lendo a Bíblia. E aí, se você não gosta da Bíblia, aí I'm sorry. Você reclama lá em cima. Departamento lá de cima. Honra ao outro primeiro, não para mim. O princípio bíblico não é pedir honra para mim, não, gente. É dar honra ao outro. Reconhecer o outro como superior a mim mesmo. E na nossa igreja, a nossa visão é ser a versão contemporânea da igreja primitiva. Isso está escrito no nosso bylaw, nos nossos estatutos. Nós não tínhamos ninguém ainda, nós estávamos lá. Mas não tinha ninguém ainda. E já estava escrito, ser uma versão contemporânea da igreja primitiva. Sabe o que a igreja primitiva vivia? Isso aqui, Atos 2, 42 e 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é do um ao outro. A igreja é feita do um ao outro. O compartilhar do pão é um ao outro. A necessidade é um do outro. O peso é um do outro. É um ao outro. E agora, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Eu quero que você preste atenção no temor do Senhor. Porque sem temor do Senhor não existe como trabalhar submissão. Sem temor do Senhor, a submissão é controle, é abuso, é domínio, é manipulação. Então, se você quer viver a submissão à luz da Bíblia, você precisa do temor do Senhor. E para ter o temor do Senhor, você precisa estar cheio do Espírito. Então, estar cheio do Espírito para ter o temor do Senhor e viver o princípio da submissão. Um ao outro. Olha que interessante, o Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor do Senhor, sabedoria é natural da tua vida, você toma decisões com bom senso e o Senhor é exaltado. Porque no fim das contas, todo o nosso jeito de viver tem que glorificar o Senhor. Nenhuma submissão que não gere glorificação ao Senhor é do Senhor. Você põe outro nome aí do que você quiser. Então nós precisamos entender o princípio, o temor do Senhor, um ao outro. Quando eu tenho temor do Senhor, eu consigo me submeter um ao outro. Em Efésios, Paulo fala da igreja como vitrine para o mundo. A ordem determinada por Deus na forma que nós nos relacionamos, essa ordem da sujeição, é o que o mundo vai ver de como o reino de Deus funciona. Onde Cristo é o modelo junto com a sua igreja. Ou seja, a questão da submissão do um ao outro é como o mundo vai ver. Deixa eu ver como esse reino aí funciona.
Porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós pertencemos a qual? Ao reino dos céus. Então, o jeito como a gente se trata uns aos outros é a forma como as pessoas estão vendo. Deixa eu ver como que funciona nesse reino. Quem manda aí? Quem manda? E existem 3 formas de relacionamento que demonstram na prática o reino de Deus sendo vivido. E aí eu vou voltar naquilo que eu comecei a falar sobre a carta, que a carta a gente não divide em pedaços, a gente quer dividir, falar esse pedaço é só daquele, aquele não gruda aqui, tá tudo, gente, era uma carta só. Então, quando a gente pega a partir do capítulo 5, do versículo, vamos lá, ó. Na verdade, no capítulo 5 começa com sedes imitadores de Deus, né? Mas a gente começa no Vida em Comunidade, a gente pode falar de tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, se encham do Espírito, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. E aí a gente vai entrar em 3 tipos de relacionamentos que vão mostrar para o mundo o jeito que o reino funciona. Vivido, não falado, porque falar é fácil. Agora, viver é como nós somos chamados. Sabe por que Paulo separa e junta esses 3? Porque dentro da ética grega, lá no século 4 a.C., a gente acha que, a gente lê o texto achando que funciona como agora, mas não funciona. Funcionava de um outro jeito. As famílias eram a família, pai e mãe, filhos e os filhos juntos, e os servos e os empregados, todo mundo estava junto. Então, não tinha uma separação. Aqui eu só trato isso, aqui eu só trato isso, aqui eu só trato isso. Não, é um jeito de viver, é um estilo de vida daquele povo. Então, Paulo vai falar assim, olha, vocês querem viver relacionamentos de submissão um ao outro? Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo que ele dá é... antes de falar do primeiro exemplo, eu vou falar uma outra coisa que é importante. Entendendo essa regra do jeito que é, esposas e maridos, pais e filhos, e escravos e senhores, a gente precisa entender que a instrução de Paulo é homens, maridos, pais, líderes, imitem o amor de Cristo na sua própria vida, cuidando daqueles que estão sob o seu cuidado. E a gente precisa entender que a gente vai ler agora a primeira parte desses primeiros relacionamentos. Agora, vamos ler. Vamos comigo? Efésios 5, a partir do versículo 22, vamos ler Bíblia. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma carne. Esse é um grande mistério, porém, refiro-me a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. É interessante porque esse assunto parece que é um assunto que trata de mulher. E tem 3 pedacinhos, 3 versículos que a gente lê sobre mulher. Mas sabe quantos tem sobre a postura do homem? 9. Acho que deu para ver, né? Existe uma responsabilidade muito maior dada aos homens do que algo mostrado às mulheres. Nós precisamos entender esse momento do como Cristo. Porque o lugar da submissão, como a gente começou a falar, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. O modo é como Cristo ama a igreja.
Então, homens, a barra ficou lá em cima. Porque você precisa tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, apresentando-a pura, perfeita, sem rugas. E não é por causa do botox que você paga. É porque ele ama tanto, ele ama tanto, ele ama tanto que ele está disposto. Não há que um dia ele vai morrer, ele já morreu por ela. Então, o homem que quer viver segundo o modelo de Cristo para os relacionamentos na família, precisa entender que ele tem que estar disposto a morrer por ela. A entregar tudo por ela. Esse homem, ele é chamado a amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Amar a sua esposa como a quem ama o seu próprio corpo. E ninguém faz isso por ódio. O texto está falando aqui, não é para você amar se ela não for rabugenta. Não é para você amar, olha, ama, mas se ela for reclamenta, você manda embora. Olha, ama, mas se ela te der um chilique, você fala que você não aguenta mais. Não é isso que o texto está falando, porque se fosse assim, o próprio Cristo estaria desfazendo do que Ele fez. Ele nos amou, quem somos a igreja? Eu e você. E ainda assim Ele nos amou. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem dirige, é Ele quem ama. É um amor tão grande que a resposta da igreja é ser submissa. Alguns meses atrás, a gente teve uma reunião de liderança e nós falamos sobre o que era um bom líder. E nós nos dividimos em vários grupos, acho que nós tínhamos 80 líderes naquele dia, e dividimos em alguns grupos. E foi interessante a percepção de liderança de cada um, e era muito legal, porque o que é um bom líder? O bom líder é o líder que escuta. O bom líder é o líder que traz para perto. O bom líder é aquele que me faz ser parte daquilo que é maior. Esse conceito não é um conceito humano, isso é um conceito de Cristo. Paulo está ensinando para a gente que os homens têm responsabilidade de amar as suas esposas. A demanda é muito grande, a barra é muito grande. Jesus deu a sua vida. E Ele amou essa igreja, e quando Ele ama essa igreja, esse jeito de viver é o que Ele mostra no relacionamento entre o homem e a mulher. Os gêneros são complementares, ainda que muito diferentes. Um homem e uma mulher são completamente diferentes. Deus fez diferente por um propósito, porque afinal a vida tem muito mais graça quando a gente é diferente. Né, amor? A gente é muito diferente, vocês já sabem, eu vou dar o exemplo dessa semana. Ontem a gente estava indo de carro para Sarasota, e aí de repente passa um carro preto do lado assim, e ele fala assim, amor, quando você vê esse carro na estrada, nem pense em brincar com ele. Eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Eu falei, amor, esse aqui era um SS. Eu falei, amor, onde que pode ter ido da minha cabeça de mexer com o carro? Ele falou assim, não, oi? Aí ele falou assim, então, é porque se você for acelerar, ele corre muito. Eu falei, então você acha que um dia vai passar na minha cabeça de tirar um racha com o carro preto que está escrito SS? Aí a gente começou a dar risada, óbvio. Aí hoje eu estava secando meu cabelo. Ontem mesmo, foi ontem mesmo, tudo ontem. Antes eu estava secando meu cabelo. Eu já não sei mais que dia que é um dia. E aí eu estava vendo o quê, gente? Eu estava vendo um vídeo de como que faz as bolsas mais caras do mundo, que inclusive é interessantérrimo, porque os couros mais importantes, os melhores couros vão primeiro para essa loja. E aí ele entrou no banheiro, eu estava ali fazendo cabelo, e ele falou assim, pelo amor de Deus, ainda que você está vendo? Eu falei, lindo, você não sabe, é o melhor couro do mundo. Aí ele falou, elas pagam isso? E aí depois a mulher falava assim, não é só para quem quer não, hein? Você tem que ficar comprando muitas coisas, até que um dia alguém te ofereça. E você pega essa ideia. Ele falou assim, que coisa mais sem sentido. E eu estava feliz assistindo meu vídeo de bolsa. E ele está assistindo feliz, vendo no carro do lado, que dá para um dia. Não tira mais racha, né? Graças a Deus nós passamos dessa fase. Mais ou menos. Hein? Não pode ir no kart, né? Você entende? Nós somos diferentes. E isso é legal, porque nós somos diferentes, nós aumentamos o nosso alcance. A gente alcança muito mais lugar, mas nós somos complementares. E sabe qual que é um dos problemas? Porque muita gente acha que a ajuda é para quem é menos. O meu ajudante é menor que eu. Não, gente, o meu ajudante é aquele que eu não vivo sem. Porque se eu fosse capaz, eu não fazia.
Então eu sou complementar com o Antônio é complementar comigo. Quando nós somos juntos, nós glorificamos a Deus. Você e o seu marido não estão numa competição de quem manda ou quem não manda. Porque aquela que é muito amada, respeita com naturalidade. Aquela que tem segurança de que o homem ama Deus, é temor de Deus, tem temor do Senhor, não tem dificuldade de ser liderada por um homem que é cheio do Espírito, que tem temor do Senhor. Então essa guerra existe no mundo, mas dentro daqueles que vivem o reino de Deus, essa guerra não existe. Sabe por quê? Porque ainda que complementares e diferentes, no casamento Deus chamou o homem para exercer essa liderança. Isso não é um problema. Agora, a liderança, ela não é absoluta. Por quê? Porque se for pecado, a esposa não deve submissão ao homem. Se ele estiver promovendo alguma coisa pecaminosa, ela não deve submissão ao homem. Então as mulheres também têm que ter muito temor do Senhor para ir em oração e falar: Senhor, qual que é o meu lugar aqui? Isso é certo, isso não é certo, isso é pecado. Vamos juntos. Eu preciso do temor do Senhor, ou seja, ser cheio do Espírito é para um e para o outro. Porque no temor do Senhor eu vou me comportar como o Senhor deseja. Não como uma forma externa, mas com um transbordar do que já está acontecendo dentro do meu coração. O papel de liderança do marido dá a ele a oportunidade de guiar a família a viver de uma forma que glorificam a Deus. E uma mulher que entende isso, responde sem problema nenhum. Nós precisamos começar a olhar esses assuntos nos olhos de Cristo, da palavra. Eu não sou guiada pelo que o mundo fala, sobre o que os influencers falam. Eu sou guiada pelo que a palavra fala. E sabe de uma coisa? Em nenhuma outra palavra, nenhum outro texto do Novo Testamento, o amor de Cristo sacrificial é aplicado de uma forma tão direta a um relacionamento tão específico como esse. É para imitar como Cristo faz. Como Cristo faz, ele se entrega por amor. É esse o modelo de Jesus. Agora a gente continua, porque nesse ambiente familiar, tem esposas e tem maridos, mas tem filhos e tem pais. E o texto diz assim, Efésios 6, 1 e 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e que você tenha longa vida na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando você tem filhos, o seu papel, o meu papel é para criar discípulos de Jesus. A gente conta aqui na nossa igreja, e é um presente a gente viver isso nessa comunidade, de um ministério de kids tão comprometido com a palavra. E eu vou contar um testemunho que eu vi essa semana. Conversando com uma mãe, ela falou assim: mamãe, eu preciso decorar mais versículos da Bíblia. E aí eu falei, e ela falou assim: sério, filho? Por quê? Ele falou: porque se vier uma perseguição e nos arrancarem as Bíblias, a gente tem a Bíblia aqui, ó, na nossa cabeça. Sujeitando-os uns aos outros no temor do Senhor. A frase desse menino me ensinou um princípio que eu preciso viver. Se você não tiver mais celular, você consegue viver com o Senhor ou você precisa do YouTube para falar a palavra de Deus? Se você não tiver mais a palavra escrita, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Será que está aí? Será que tem palavra guardada no seu coração? Será que se tirassem todo o acesso, você continuaria se relacionando com Deus? Ou o que você vai lembrar são as más notícias, são as porcarias que você assistiu e que você alimentou o teu espírito? Sejam cheios do Espírito. Nós precisamos criar filhos que são discípulos de Cristo. E para Paulo, a preocupação de Paulo naquele momento é porque, sabe o quê? Em Romanos 1:30, ele fala sobre que a cultura, os filhos são desobedientes ao pai. Olha só lá, aqui não. Gente, nós precisamos entender uma coisa. A ordem é estabelecida por Deus, de liderança. Aquele que lidera ama para fazer o outro crescer. E o que faz o outro crescer não dá para ele a oportunidade de escolher coisas que eles não têm capacidade de escolher. Seu filho de 3, 4, 5, 6 anos não escolhe as coisas não, gente. É a gente que dirige. Com 7, 8, 9, 10 obedece. 11, 12, 13, 14 também.
A hora que ele for dono do nariz, ele começa a fazer decisão se ele tiver armas para ficar fora de casa. Mas a gente dá um monte porque a gente tem que reconhecer. O meu lugar e o seu lugar é reconhecer que essas pequenas criaturas são imagens e semelhança de Cristo. São imagens e semelhança de Deus. E eles precisam ser ensinados nos preceitos, nos mandamentos, na palavra. Sabe aquela coisa de ensina a criança no caminhar, no andar? É isso que precisa acontecer. Quem ensina é quem lidera, só lidera quem ama. Quem ama se importa com que o outro cresça. Honra o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra. Que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Tem muita gente não dando nem oportunidade para esses filhos honrarem pai e mãe. Porque o filho faz o que quer, decide o que quer. E você dá um monte de desculpa, e eu dou um monte de desculpa. Ai, tadinho. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Nós não somos movidos pelos influencers da internet. Criar filho a gente não aprende no YouTube. Criar filho a gente não aprende com curso. Criar filho a gente aprende com a palavra de Deus, com o joelho no chão e com o conselho dos irmãos que já andaram na frente, que não são perfeitos, mas que já andaram à frente. A gente ora por filho, a gente erra com filho, a gente pede perdão. Mas a gente olha para Cristo e esse é o modelo de Cristo. Filhos não são o centro da nossa vida. Mas nós que temos que educá-los, não eles dirigirem o que a gente vai fazer. As coisas precisam estar no lugar que tem que estar. O texto quando fala, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, está falando sobre nutrir, ajudar a florescer. A gente precisa entender que eles têm uma personalidade dada por Deus. Eles não têm que responder às nossas expectativas, aos nossos sonhos não resolvidos, às nossas vontades. Filho, você tem que ser porque eu quero ser, eu não fui e agora você tem que ser. Não. Eles são imagem e semelhança de Deus. E eles têm que refletir a glória deles. E a forma como você lidera a sua casa, a forma como vocês lideram como pais, cada um no seu papel, glorifica ao Senhor. Últimos são escravos e senhores. E é muito importante que a gente leia esse texto também, diz assim, a partir do versículo 5, do Efésios 6, no capítulo 6 dessa carta. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade como quem serve ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo e seja livre. Vocês também, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e com Ele não há favoritismo. Se você é chefe ou é funcionário, talvez você tem subordinados, você tem pessoas que trabalham com você. O nosso lugar, sujeitando-os uns aos outros, no temor do Senhor, vale para o nosso jeito de trabalhar. Porque a gente faz para o Senhor. Quando a gente serve como ao Senhor. Quando a gente trabalha, quando a gente constrói uma casa, quando a gente faz negócios, a gente faz como ao Senhor. E aquele que está do lado, você não é melhor não, porque você está num outro papel. A ética da vida de Cristo é entender que são pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas sobre a importância da gente, com as hostesses, da gente conhecer as histórias. A gente tem muita arrogância em tratar os outros achando que o outro é menor, porque ele está numa posição diferente que a sua. Achando que Deus te deu privilégios e você é muito, nossa, eu sou melhor. Não, ninguém é melhor que o outro. Ouça as histórias das pessoas. Converse com as pessoas que estão no seu trabalho. Converse com quem está do lado. E fale, você precisa de Jesus e eu preciso de Jesus. A nossa posição não é uma posição de hierarquia. Mas eu entendo que o meu lugar é levá-los a Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo. Então sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor.
Os discípulos de Jesus são aqueles que se parecem com o Mestre. Você tem cheiro de Jesus? Se você tem cheiro de Jesus, a submissão vai ser parte da sua vida. Porque a submissão é uma resposta a um cuidado profundo e uma entrega sacrificial. Primeiro de Cristo, Deus fez isso por mim, eu recebo de Cristo, eu vivo aqui. Em todas as minhas relações, precisa haver o temor do Senhor para que eu viva a submissão uns aos outros. Sabe como o mundo vai conhecer se nós somos ou não discípulos de Jesus? Como nós cuidamos e tratamos uns aos outros. Submissão não é uma arma para ser usada para domínio, para maus tratos, para abuso. Submissão é uma entrega completa, um cuidado profundo, uma entrega sacrificial. Se importa tanto que ajuda o outro a levantar. Jesus disse em João 13, 34 e 35, desse modo todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O primeiro passo de viver submissão nos relacionamentos é viver submissão ao Senhor. Muitos de nós temos muitas dificuldades de viver submissão um ao outro. Seja no casamento, seja na liderança, seja no seu trabalho. Sabe por quê? Porque a gente não submete ao Senhor. Nós não entendemos ainda o que Jesus fez por nós. Talvez o teu processo é assim: Deus, deixa eu te falar, é assim que o Senhor tem que fazer. Deus, sabe o que é? O plano é esse, é só o Senhor seguir. Trocando a ordem das coisas de quem eu obedeço, quem é o Senhor e quem eu sou.